Então aconteceu que no segundo 1023º ano do governo do Jonas, o Membronita pensou, e estando a ponderar, sua mente se iluminou e pôde ver claramente. Pois em verdade vos digo, meus fiéis, que se dentre vós algum membronita, deste emana sabedoria e conhecimento, e a verdade vos libertará. Sábio é o membronita que conhece os limites da própria ignorância. A sua alma está em jogo. Decidi investigar melhor o assunto. E que depois de muito conhecimento adquirir, descobre que, por fim, nada sabe. O membro fiel. Saudações, membronitas! Eu sou Ozzy e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Vamos dar uma estudada nas mudanças que o nome da igreja teve no decorrer do tempo? Mas antes de entrar nessa história, você sabe o que significa a palavra Mormon? De onde ela veio? Qual a origem dessa palavra? Ah, Ozzy, era o profeta que escreveu o livro, né? Também. Sim, Mormon, ele resumiu os registros mantidos lá pelos antepassados dele numa única compilação, fez aquelas placas, chamou, são as placas de Mormon, que mais tarde ele transferiu ali para o filho dele, Moroni. Então Mormon, ele foi o último profeta nefita. Ele também era o general militar que estava cuidando daqueles registros. De acordo com a literatura do livro de Mormon, esse Mormon ele viveu ali entre 310 e 380 depois de Cristo. Mas essa palavra Mormon já aparece no livro antes desse tempo. 146 a.C., já aparece no livro de Mormon como o nome de um lugar. Era o local onde Alma, o profeta, ele ia lá ensinar. O rei Noé estava meio chateadão que Alma estava ensinando o evangelho, então Alma teve que ir para um lugar chamado Mormon para poder ensinar para esse pessoalzinho. Inclusive, ele batizou essas pessoas nas águas de Mormon. Então isso aconteceu 146 a.C. Isso é mais ou menos 400 anos antes do próprio Mormon, do livro de Mormon, existir, dentro da literatura do livro. Mas enfim, isso ainda não explica qual é o significado dessa palavra Mormon. Tem um significado? Lá no Times and Seasons, volume 4, página 194, foi escrito quando? 1843, um ano antes de Joseph ser assassinado. Ele explica que esse termo vem aí de um grego, de um egípcio, mas vamos dar uma olhada no que ele escreveu? Vamos ler as palavras exatas de Joseph Smith sobre isso. Times and Seasons. Antes de eu dar uma definição, entretanto, para a palavra, deixe-me dizer que a Bíblia, em seu sentido mais amplo, significa bom, pois o Salvador diz que, de acordo com o Evangelho de João, eu sou o bom pastor, e não está além do uso comum dos termos para qualquer um, que bom está entre o mais importante uso, e apesar de ser conhecido por vários termos em diferentes línguas, ainda possui o mesmo significado e está sempre em oposição a mal. Nós dizemos na língua saxônica good, em dinamarquês God, em godo, goda, em alemão, gut, em holandês, goed, em latim, bonus, em grego, kalos, em hebraico, lob, e em egípcio, mon. Assim, com a adição de more, que significa mais, temos a palavra mormon, que significa literalmente mais bom. Fecha aspas aí pro Times and Seasons, que a gente nunca abriu essa aspa. Nosso Joseph Smith aqui dando um show de conhecimento das línguas, A gente só tem que confirmar se essas informações realmente batem aí com a realidade. Mas olha só, dá pra gente entender se Joseph Smith criou o livro de Mormon, esses nomes todos, foi uma coletânea aí de várias leituras que ele fazia. Agora, indo para o Investigações Sud, a investigadora explica um pouco mais sobre essa questão da conexão da palavra Mormon com o grego. Ela diz assim ali: e interessante é que, de fato, a palavra Mormon deriva do grego mormô e faz parte de uma mitologia desses povos. O nome pertence a um espírito que mordia as crianças que se comportavam mal e era um companheiro da deusa Hecate. Este nome referia-se a uma criatura semelhante a uma vampira pertencente à história contada para crianças para mantê-las com um bom comportamento. Este nome aparece inicialmente nas peças de Aristófanes. Tô dando uma olhadinha ali nos comentários nessa postagem da investigadora, e ela até diz algumas coisas interessantes ali. Geralmente, quando uma coisa é muito absurda na história da igreja, a igreja vai dizer, isso aqui era a opinião do profeta. Quando alguma coisa não é absurda, ou a revelação, entre aspas, acontece, diz que aquilo era doutrina, ou revelação propriamente dito.
Mas não, se a gente for dar uma olhada na página original do Times and Seasons, que é um jornal da igreja, a gente vai ver que Joseph Smith estava dando essa instrução como uma revelação. Inclusive tem um comentarista que fala ali, eu não sabia que o Times and Seasons era uma publicação da igreja, achei que era uma simples publicação comum. Aí, ó, tá vendo? Por isso que é importante a gente dar uma estudada na história toda da igreja aí. Membronita que está acompanhando nossos episódios consegue criar uma base mais sólida aí de conhecimento da história da igreja. Vamos então para o nome da igreja. O nome da igreja, Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, a Igreja Sud, é derivado de uma revelação de quando? 1838. Quando que a igreja iniciou? 1830. Joseph já estava com essa ideia aí antes, 1830 oficialmente iniciou. Ele faleceu em 44, então esse nome da igreja foi estabelecido em 1838. Joseph alegou que tinha recebido uma revelação e que esse deveria ser o nome da igreja. Estamos analisando a Wikipédia. E já dá para ter uma ideia de que essas informações foram alimentadas por membros da igreja analisando o texto. Olha aqui, os líderes da igreja há muito enfatizam o nome completo da igreja, embora mais especificamente desde 2018, e têm resistido à aplicação de nomes informais ou abreviados, especialmente aqueles que omitem Jesus Cristo do nome. Esses nomes informais, abreviados, incluem a Igreja Mormon, a Igreja Sud, ou ainda a Igreja dos Santos dos Últimos Dias. Então eles querem enfatizar o nome de Jesus Cristo. Voltando na história, 6 de abril de 1830, Joseph Smith e 5 outros homens estabeleceram formalmente a igreja nesse dia. De 1830 até 1834, o nome formal da igreja era a Igreja de Cristo. Só que o que aconteceu? Nessa década aí de 1830, tinha muita igreja surgindo nos Estados Unidos. Muitas igrejas do movimento congregacional, também do movimento restauracionista, e muitas dessas denominações se chamavam a Igreja de Cristo. Isso aí, causava uma confusão assim bem grande. Então, em 3 de maio de 1834, a igreja resolveu mudar o nome, para parar um pouco com essa confusão. Então eles chamaram de a Igreja dos Santos dos Últimos Dias. E esse é o ponto-chave da crítica da igreja. Por quê? Porque tem aquela questão de que a Igreja de Cristo, a Igreja de Deus, tem que ser chamada pelo nome dele. E aqui, nessa parte, de 1834 até 1838, 4 anos, a igreja não tinha o nome de Cristo no nome, o nome de Deus nem nada, Era a Igreja dos Santos dos Últimos Dias. E só para completar a nossa tese de que essa informação foi alimentada por um membro Sud, na Wikipédia, olha só, logo depois, então assim, a igreja sabe que a crítica levanta essa questão. Então logo depois de citar ali, 3 de maio de 1834, a igreja adotou esse nome, a Igreja dos Santos dos Últimos Dias, logo em seguida já acrescentam assim, em vários momentos a igreja também se referia como a Igreja de Jesus Cristo, a Igreja de Deus e a Igreja de Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Então assim, tentando limpar a barra, tá feio. Vamos continuar na história. Então em 26 de abril de 1838, a igreja estava fundando uma nova sede, agora em Far West, no Missouri. E nessa data, Joseph Smith registrou uma revelação de Deus, dizendo então que o nome da igreja deveria ser a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E esse nome ficou até aí depois da morte de Joseph Smith. Algumas vezes o nome da igreja é citado com um hífen, um risquinho entre a palavra último e dia. Ou em inglês, letter day, tinha um risquinho no meio, mas isso aí é irrelevante aqui pra gente. Após a morte de Joseph Smith, um monte de gente resolveu liderar os Mormons. Tivemos a crise de sucessão, onde várias igrejas foram derivadas do mormonismo, e o grupo maior, que foi liderado por Brigham Young, continuou usando esse nome. O nome era Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Um nomezinho oficial ali, registrado em cartório, Eles usaram esse nome, Brigham Young usou esse nome até 8 de fevereiro de 1851, quando... Então, nessa data aí, de 1851, Brigham Young alterou o nome colocando A na frente, então a igreja, e padronizando com aquele hífen entre os últimos dias. Nessa época, eles estavam vivendo num estado provisório do Deseret, não era ainda um estado dos Estados Unidos. Então, em 1855, quando a legislatura aprovou o território de Utah, então eles promulgaram a carta que incorporou a igreja com esse nome. Alguns anos aí pra frente, 1876, a igreja estava publicando uma nova versão, uma nova edição de Doutrina e Convênios, coletando aí as revelações significativas recebidas por Joseph Smith. Então aí eles incluíram essa revelação de 1838 que Joseph recebeu sobre o nome da igreja. Está escrito lá: "E a todos os élderes e pessoas de minha igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, espalhados por todo o mundo, pois assim será chamada minha igreja nos últimos dias. Sim, a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias."
Olha só, tô lendo aqui, ó. O artigo definido A não estava em maiúscula, isso aí que a gente está lendo é Doutrina e Convênios 115.4. Então, nessa edição aí de 1876, o A estava minúsculo, como se, né, o restante do nome estava em maiúsculo. É como se esse A não se referisse ao nome oficial. É só tipo, assim vai ser chamada minha igreja, Igreja de Jesus Cristo, começando ali pelo I. Houve uma alteração sobre isso em Doutrina e Convênios. Né? A Doutrina e Convênios, a partir de 1921, eles começaram a colocar aquele A maiúsculo para caracterizar como se o nome da igreja começasse a partir do A. No caso inglês, né, seria The, né? The Church of Jesus Christ. Então o The estava com o T minúsculo. Né? E a partir de 1921, eles começaram a colocar aquele T em maiúscula como se fizesse parte do nome. Será que está certo fazer essa alteração? Não sei. Bom, hoje, né, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é uma marca registrada de propriedade da igreja. O nome Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, sem o A na frente, é de domínio público, e esse nome é usado por algumas outras denominações menores desse movimento Mormon que a gente falou em episódios anteriores. Então, interessante. Se Joseph Smith tivesse recebido aquela revelação de que o nome da igreja era Igreja de Jesus Cristo, começando no I, isso pode acabar remetendo que essas outras igrejas são a verdadeira continuação. Então aquela alteração para deixar o A maiúsculo, né, ou T maiúsculo em inglês, é para driblar essa situação. Complicado. Bom, destrinchando o nome da igreja, né, a igreja, com esse artigo A maiúsculo, caracteriza que essa é a organização oficial. Não é uma igreja qualquer, é a igreja. Então esse A distingue a Igreja Sud das outras religiões, porque essa é a igreja verdadeira na face da terra. A próxima parte do nome é de Jesus Cristo. Então, por orientação divina, o título da igreja tem que ter esse nome de Jesus Cristo, que é de quem essa igreja é. Então é alegado que Jesus Cristo é a pedra angular dessa religião, e são nos ensinamentos de Cristo que essa religião se baseia. Cara, aqui tá evidente que essa publicação foi alimentada por um membro Sud. Aqui ele está citando o 3º Nef 27.8, onde diz ali: e como será a minha igreja se não for chamada em meu nome? Pois se uma igreja for chamada em nome de Moisés, então essa é a igreja de Moisés. Ou se for chamada pelo nome de um homem, então será a igreja de um homem. Mas se for chamada em meu nome, então esta é a minha igreja. E eles continuam a publicação ali dizendo, chamar a igreja pelo nome de Mormon tornaria a igreja de Mormon. Embora a maior parte dos membros não se ofenda com o título Mormon, eles preferem um nome que os relacione com Cristo. Cara, olha, assim, eu vejo a maior parte dos Mormons atualmente se ofendendo quando são chamados de Mormons. E aí isso está sendo batido bem na tecla nos últimos anos. E muitos membros hoje, quando você chama eles de vocês são os Mormons, acabam recebendo isso como um xingamento. Vamos continuar ali destrinchando o nome. Dos santos, na Igreja de Jesus Cristo dos Santos. Isso significa que os membros seguem e se esforçam para fazer a vontade de Deus. Então essa preparação para poder habitar com Deus se chama uma santificação. Apesar desse nome aí já remeter que os membros da igreja já estão santificados, né? Parece, dos santos dos últimos dias. Parece que eles já são santos. Mas o que a igreja alega é que eles estão nesse processo de santificação. E indo então para a palavra dos últimos dias, o que diz aqui na Wikipédia é: dos últimos dias explica que é a mesma igreja de Jesus Cristo que ele estabeleceu lá durante o seu ministério, mas restaurada nesses últimos dias. E é só isso que está dizendo. Eu particularmente achei assim uma explicação bem fraca e eu não acho que ela representa a verdade. Porque, então, melhor elaborado o nome da igreja seria a Igreja Restaurada de Jesus Cristo dos Santos. O que eu diria sobre esses dos últimos dias é porque o nome ele foi estabelecido em 1838 por Joseph Smith. O que estava acontecendo em 1838? Ele estava onde? Missouri. O que Joseph Smith estava falando sobre Missouri? Que era Sião, que todo mundo devia ir para lá. Por quê? Porque a segunda vinda ia acontecer. Então aqueles eram o quê? Literalmente os últimos dias. Não eram os últimos meses, não eram os últimos anos. Eram os últimos dias, literalmente. Então faltou essa explicação aqui. Se essa informação na Wikipédia tivesse sido alimentada por alguém neutro, com uma ampla base de conhecimento histórico, provavelmente essa informação ia ter sido acrescentada aqui. Bom, continuando nos nossos estudos, já desde a época de 1830, lá desde o início da igreja, por conta do Livro de Mormon, né? Então o Livro de Mormon ele acabou surgindo já no início, antes da organização da igreja. Então, os membros dessa religião organizada por Joseph Smith, já do início eram referidos como os Mormons, né? Ou a Igreja Mormon.
Aqui na Wikipédia diz que eles já na época não gostavam desse nome. Vamos ver, eles citam aqui uma frase de Oliver Cowdery, de 1834, onde ele diz: outros podem chamar-se pelos seus próprios nomes ou por outros nomes e ter o privilégio de usá-los sem que nós alteremos. Mas não aceitamos o título Mormon, nem devemos usá-lo como nosso nome, embora possa ser nos concedido mais do que o dobro do que tem sido até agora. Interessante. Eu não sabia que eles já ficavam chateados já no início, quando eles eram referidos como os Mormons. Isso foi dito por Oliver Cowdery e está no The Saints Evening and Morning Star. Já falou sobre essa publicação, uma das primeiras publicações ali da igreja, no volume 2, página 158. Isso é de maio de 1834. Eu digo isso que eu fico impressionado porque ali no meio desse período, porque ali no início, no meio dos anos 1900, que surgiram os mormons fundamentalistas, a igreja ficou chateada deles serem chamados mormons. Diz, não, a gente é que se chama mormon. Eles não são mormons. Essa publicação da Wikipédia tá batendo nessa tecla de novo, né, falando, não queremos ser chamados de mormons. Tá falando ali, ó, em 2001, os santos da Igreja Sud emitiram um guia. Cara, por que os santos? Fala ali, os membros, ou os líderes, colocou os santos com S maiúsculos, S's maiúsculos. Falou então que em 2001 já estavam emitindo um guia solicitando que o nome, que tivesse algumas diretrizes sobre o nome da igreja, né? São 4 diretrizes. Tá dizendo ali, ó, a primeiro momento, prefere-se que o nome da igreja seja a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Segunda diretriz, evite usar a palavra Igreja Mormon, ou Igreja Sud, ou Igreja dos Santos dos Últimos Dias. Terceira diretriz, quando for necessária uma abreviação, então deve ser chamada de a Igreja, ou a Igreja de Jesus Cristo. Olha só a prepotência, cara. É a igreja. Os outros são os outros. A gente é a igreja. E a quarta diretriz é, ao referir-se aos membros da igreja, o termo santos dos últimos dias é preferido, embora mormons seja aceitável. O The New York Times publicou essa alteração que a igreja estava solicitando, de 2001, e quem falou com o The New York Times foi o apóstolo Dallin H. Oaks. E sobre essa ideia de chamar a igreja de a Igreja de Jesus Cristo, ele relatou que nenhum outro grande órgão cristão nos Estados Unidos estava reivindicando esse nome. Então você fala, Igreja de Jesus Cristo. Não tem nenhuma igreja nos Estados Unidos, pelo menos, que se denomina assim, né, que quando você cita esse nome, você já relaciona com aquela organização. Não. Então, meio que a Igreja Sud estava tentando se apropriar desse nome, então. Eu achei que essa alteração tinha surgido ali em outubro de 2018, quando o Russell M. Nelson deu no discurso dele essas instruções sobre o nome da igreja. Mas, pelo jeito, a ideia inicial já tinha surgido lá em 2001. Só que acho que ficou meio apagadinha, né? Então, em outubro de 2018, que o Russell M. Nelson chegou assim, batendo firme nessa tecla. Mas olha só o que a gente encontra aqui nessa publicação da Wikipédia. O que o Russell M. Nelson falou no discurso dele? Remover o nome do Senhor, da igreja do Senhor, é uma grande vitória para Satanás. Cara, o que eles me falariam sobre a igreja não ter o nome do Senhor por 4 anos, lá de 1834 até 1838. Satanás estava liderando a igreja? Complicado. O Russell M. Nelson continua. Ele solicitou ainda que Sud e Mormon não fossem usados para se referir à igreja ou aos membros. Então em 2001 foi dado aquelas 4 diretrizes sobre o nome da igreja. Em 2018, Russell M. Nelson alterou 2 dessas diretrizes, né, para enfatizar o novo estilo de chamar a igreja. Vamos ver como é que ficou então essas novas diretrizes, essa atualização. Embora o termo Igreja Mormon tenha sido aplicado publicamente à igreja como um apelido, ele não é um título autorizado e a igreja desencoraja seu uso. Portanto, evite usar a abreviatura Sud ou o apelido Mormon como substitutos do nome da igreja. E a segunda diretriz diz assim: é preferido, ao se referir aos membros da igreja, os termos membros de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, membros de a Igreja de Jesus Cristo, ou ainda membros da Igreja Restaurada de Jesus Cristo. Pedimos que os termos Mormon e Sud não sejam usados. Então antes não era incentivado. Hoje está dizendo que não é autorizado e não deve ser usado. A vida do membro da igreja deve ser difícil, né? Enquanto uns podem falar, eu sou católico, né? Outros podem falar, eu sou batista, eles têm que falar, eu sou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Quem consegue falar sem respirar no meio é um vitorioso. Metade do caminho para a santidade já foi trilhado. Vamos dar uma olhadinha o que a investigadora tem a dizer, né, no blog Investigações Sud, sobre isso, né, sobre o nome da igreja. Ela diz ali, ela já começa citando o 3º Nef 27, do 3 ao 8. A historinha está mais completa ali, né? Tá dizendo, e eles responderam-lhe, Senhor, desejamos que nos digas o nome que devemos dar a esta igreja. Porque o que está acontecendo ali?
Jesus Cristo estava visitando as Américas, né? Então o pessoal estava perguntando. Porque há controvérsias entre o povo a respeito desse assunto. Cara, eu consigo ver claramente Joseph Smith aplicando uma escritura lá da história do livro de Mormon, lá de 2000 anos atrás, dentro de um conflito que ele estava vivenciando ali. Cara, eu não consigo ver esse conflito acontecendo lá nas Américas antigas, entre os nefitas. O pessoal, não, porque eu acho que tem que ser chamado assim. Cara, não consigo ver. Isso estava acontecendo na época de Joseph e ele estava aplicando isso na história do livro de Mormon. E o Senhor disse-lhes, em verdade eu vos digo, por que é que o povo murmura e discute sobre esse assunto? Não leram as Escrituras que dizem que deveis tomar sobre vós o nome de Cristo, que é o meu nome? Porque este é o nome que sereis chamados no último dia. E todo aquele que tomar sobre si o meu nome e perseverar até o fim será salvo no último dia. Portanto, tudo quanto fizerdes, vós o fareis em meu nome. Por conseguinte, chamareis a igreja pelo meu nome, e invocareis ao Pai em meu nome, a fim de que ele abençoe a igreja por minha causa. E como será a minha igreja se não tiver o meu nome? Porque se uma igreja for chamada pelo nome de Moisés, então será a igreja de Moisés. Ou se for chamada pelo nome de um homem, então será a igreja de um homem. Mas se for chamada pelo meu nome, então será a minha igreja, desde que estejam edificados sobre o meu evangelho. Opa, então ela colocou aqui a história completinha. Lembrando então que Joseph Smith, ele estava, abre aspas, traduzindo, fecha aspas, o livro de Mormon. Isso ali era 1827, 1829, antes de ele organizar oficialmente a igreja. Então, o livro de Mormon, na história ali, já estava dando um spoiler sobre o nome da igreja. Teria que ser o nome chamado pelo nome de Cristo. Então, por isso, em 1830, a igreja foi chamada de a Igreja de Cristo. Estava combinando com essa história do livro de Mormon. Por isso, o Joseph ele queria se mostrar melhor do que as outras religiões, porque a gente vai ser chamado de a Igreja de Cristo, porque a gente é a igreja oficial de Cristo. Esse fato de chamar o nome pelo nome de Cristo já denomina isso. Por exemplo, a igreja luterana é chamada por quê? Por causa de Martinho Lutero. Então isso daí é a igreja de um homem. Ou quando falam, a igreja batista. É de quem? João Batista. É de Cristo? Não. Então é de um outro homem, João Batista. Ou própria igreja católica, olha que eu nem sabia, que significa universal, a palavra católica. Então não é de Cristo, a nossa é. Então no The Evening and Morning Star, publicado em Independence, Missouri, em junho de 1832, eles publicam, então, oficialmente, que esse é o nome da igreja, Church of Christ. Então, como a gente já viu ali na Wikipédia, a investigadora também comenta que Joseph Smith acabou entrando aí em um problema, porque várias outras igrejas tinham tido essa mesma ideia. Por exemplo, ela até cita aqui, Alexander Campbell e Barton Stone. Cada um deles tinham organizado igrejas na tentativa de restaurar o cristianismo primitivo, é a mesma ideia, né? E eles também tinham chamado a igreja deles de a Igreja de Cristo. Então, o nome do novo livro de escritura foi rapidamente aproveitado, denominando então a Igreja de Mormon. Olha só, a investigadora ela publica aqui o texto inteiro do The Evening and Morning Star, volume 2, página 160, de 3 de maio de 1834, que inclusive também foi adicionado no History of the Church 2, página 62, que é aquele discurso de Oliver Cowdery. Vamos dar uma olhada? Ele disse assim: como os membros da igreja professam uma crença na veracidade do livro de Mormon, o mundo, quer seja por desprezo ou quer seja para ridicularizar-nos ou para distinguir-nos dos outros, tem nos dado o generoso título de mormonitas. Outros podem chamar-nos de os próprios, ou de outros nomes, e tem o privilégio de usá-los sem que nós nos mudemos ou tentemos fazer isso, mas não aceitamos o título acima, nem devemos usá-lo como nosso nome, embora o dobro de grandes bênçãos serão derramadas sobre nós, além das que têm sido até agora. Então, no History of the Church, ele complementa dizendo assim: para corrigir o problema, em 3 de maio de 1834, Joseph Smith fez um movimento para mudar o nome da igreja para a Igreja dos Santos dos Últimos Dias, que foi aprovado por unanimidade. Opa! Parece que a palavra Cristo foi totalmente tirada da igreja. E uma evidência mais concreta ainda disso é que o templo de Kirtland, na fachada do templo está escrito assim: House of the Lord, a casa do Senhor, built by the Church of the Latter-day Saints, 1834. Então, construído pela Igreja dos Santos dos Últimos Dias, 1834. Então, realmente, aí, sem o nome de Jesus Cristo. Quem falou sobre isso foi o David Whitmer, lá naquele livro dele, An Address to All Believers in Christ, na página 73. Ele diz assim: em junho de 1829, o Senhor nos deu o nome pelo qual devemos chamar a igreja, sendo o mesmo que deu aos nefitas. Obedecemos o seu mandamento e a chamamos de a Igreja de Cristo. Até 1834, quando, através da influência de Sidney Rigdon, o nome da igreja foi mudado. Ele tinha uma rixa, com Sidney.
o nome da igreja foi mudado para a Igreja dos Santos dos Últimos Dias. E o nome de Cristo foi totalmente abandonado. Justamente o nome que fomos estritamente comandados a chamar a igreja e que Cristo, por sua própria boca, o disse tão claramente. Cara, preciso complementar alguma coisa aqui? Não preciso, né? Deus deu uma revelação de que o nome da igreja tinha que ser Igreja de Cristo. Tanto no livro de Mórmon, quanto quando Joseph Smith foi criar a igreja. Não é assim, como é que a gente vai chamar? Não, Deus desceu e disse que o nome ia ser assim. Por que que em 1834 Deus ia ter que dar uma outra revelação, dizendo que o nome ia ser mudado, depois em 38 outra revelação, dizendo que ia ter que ser mudado, e depois lá em 1851 acrescentar um A para mudar de novo? Deus estava confuso? Como é que era? Deus sabe de todas as coisas, do começo ao fim, né? Então, uma lei não vai ditar assim, legalmente vocês não podem chamar o nome da igreja por causa disso, disso, daquilo. Por que que já lá em 1830, Deus, que já sabe do futuro também, ele não falou, Joseph Smith, chama a igreja aí de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias? Por que que não foi assim? Por que que foi mudando? Porque se Joseph Smith está organizando a igreja, é uma coisa, ele chama, depois ele muda de ideia, muda de opinião, as coisas mudam, a lei muda e acontecem essas mudanças. Agora, revelação divina? Mudar? Bom, os membros da igreja não gostavam desse apelido, eles se irritavam quando eles eram chamados de Mormons. Essa mudança do nome não mudou muita coisa, eles continuaram sendo chamados de Mormons, mas daí acrescentaram assim esse nome Santos dos Últimos Dias. Mas ainda muitos dos membros da igreja simplesmente diziam que eram a Igreja de Cristo. Então essas queixas elas eram tão constantes que foi necessário alterar o nome de novo, né? Então Deus, eu acho que ele acabou mudando de ideia em 26 de abril de 1838, chamando então de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A primeira vez que esse nome apareceu registrado foi naquele jornal Times and Seasons, de 1838. Um professor da BYU, vamos ver o nome dele, Richard Lloyd Anderson, ele tenta explicar essa mudança, por que mudou esse nome em 1834. Então o professor Anderson diz assim, essa alteração não foi vista como uma diminuição da ênfase em Cristo, pelo contrário, foi feita na esperança de que o nome da igreja refletisse mais claramente o fato de que Cristo estava em sua liderança. Cara, não tem como. Como pelo contrário, cara, tirar o nome de Cristo do nome não tira a ênfase de Cristo, pelo contrário, enfatiza. Cara, não tem como, pessoal, não tem como, professor. Professor, vamos levantar um argumento melhor do que esse? O professor Anderson continua assim, o título completo, A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, é impressionante em comparação aos nomes das dezenas de igrejas que obscurecem o cristianismo com nomes de seus fundadores ou de alguma crença ou aspecto da organização da igreja. Cara, tem que rebaixar as outras igrejas, não dá pra só falar da sua, tem que rebaixar as outras igrejas. E passar um pano nervoso para aquela mudança do nome, que não tinha o nome de Cristo, por 4 anos? Tudo bem, é 4 anos, né? Não é pouca coisa, né? 4 anos, pouca não é. Mas o que é mais importante nessa história toda é o fato de que isso é uma revelação vinda de Deus. Se é uma opinião de Joseph, ok, falou besteira, fez besteira. Agora, recebeu uma revelação de Deus, depois Deus mudou e tá totalmente entrando em contradição, fica muito feio. Que Deus é esse? É de Deus mesmo? Então essa publicação aqui do professor Anderson tá no Assure Foundation, na página 196. E outra coisa também é que se a Igreja Sud alega que ela é a verdadeira porque teve esse nome lá em 1830, né, a Igreja de Cristo, cara, a gente tem que considerar muitas outras igrejas que antes da Igreja Sud já se chamavam Igreja de Cristo. Então elas eram as verdadeiras? E agora também vamos pensar, cara, se Cristo, né, ou se Deus realmente é o cabeça da igreja e o profeta Joseph Smith estava recebendo a revelação direta dos céus, por que simplesmente Deus não faria com que as outras igrejas mudassem o seu nome para a igreja verdadeira dele manter o nome e não ser confundida com as outras? É melhor então que a igreja verdadeira de Deus mude? Muito confuso isso, né, pessoal? Bom, a gente vê que hoje a igreja tem tentado escapar desse nome Mormon, né? Os membros ficam chateados quando são chamados de Mormons ou Suds, eles estão preferindo ser chamados de Santos dos Últimos Dias, ou a igreja, né? Ou a Igreja de Cristo, de Jesus Cristo. Querem eliminar esse Sud ou a palavra Mormon. De qualquer forma, querem evitar a palavra Mormon. Talvez a igreja esteja tentando se desvencilhar aí de alguns casos expostos, né? Porque você coloca na internet Mormon, a gente vai achar muita coisa ruim sobre racismo, sobre poligamia, sobre algumas doutrinas sem fundamento. Então esse nome Mormon não puxa muita coisa boa. Então é preferível que a igreja se desvie desse nome. Eles dizem que eles não querem ser chamados de Mormons, inclusive isso eles dizem que foi um apelido que os anti-Mormons colocaram neles, que eles nunca aceitaram esse apelido. Mas há controvérsias, e a gente pode provar isso pelo Journal of Discourses.
Vamos dar uma olhadinha? Journal of Discourses, 1854. Discursos ali de Jedediah M. Grant, Orson Hyde, Brigham Young, Heber C. Kimball. Todos eles confirmam que eles estão bem ok com esse nome. Vamos dar uma olhadinha? Por exemplo, ali, ó, Journal of Discourses, volume 2, 23 de outubro de 1853. Brigham Young está falando assim: eu quero prestar o meu testemunho diante desta congregação, de que esta igreja, chamada Mormon, acredita no Evangelho de Salvação. Nesse mesmo volume aí, Journal of Discourses, volume 2, página 105, isso é 13 de agosto de 1853, agora Heber C. Kimball, ele diz assim: e é esta união que temos entre nós, da fé mormon, que faz com que o mundo nos tema. Ele falou da fé da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias? Ou, que na época se chamava na Igreja de Cristo? E que é nós, da fé da Igreja de Cristo. Não, né? Ele citou nós, mormons. Bom, né, não vou citar todos os exemplos, tem muitos exemplos, tanto ali desde o início da igreja de 1853, onde eles aceitam tranquilamente essa alcunha Mormon, quanto nos anos seguintes, nas décadas seguintes, ali 1900, 1920, muitos anos pra frente, que eles estão bem ok com esse nome. Opa, olha aqui, eu achei mais uma, Ezra Taft Benson, essa aqui é mais declarada ainda, 16 de fevereiro de 1853, isso está no Journal of Discourses, volume 2, página 351. Ele tá falando ali, quando as pessoas estão falando de você, tá falando mal da sua igreja, você tem que ficar firme e dizer, eu sou um Mormon. Então é isso, pessoal, centenas de vezes que a gente pode encontrar nos documentos da igreja em que a igreja não tinha problema nenhum em se intitular Mormon. Se esse apelido foi dado por anti-mormons, se as pessoas acabaram dando esse apelido para a igreja, eu não imagino que tenha sido na maldade, seja simplesmente por identificar eles mais facilmente. E a igreja hoje tem afirmado que nunca aceitou esse nome, e que esse nome tem sido dado aí na maldade. Eu acho que a maldade é tentar se desviar desse nome por conta do seu passado comprometedor. Por exemplo, se a gente vai no site oficial da igreja, eles têm uma publicação, sim, e o nome dessa publicação é A História do Nome da Igreja. E olha só, cara, é bem interessante como você vê o jogo de linguagem ser usado para manipular a informação. Olha só, as escrituras ao longo da história da igreja mostram que o nome da igreja tem sido um processo em evolução. Evolução parece chique, né? E eles falaram, por exemplo, no livro de Mormon, os discípulos de Cristo estavam em confusão ali, e a resposta de Cristo foi tomar sobre vós o nome de Cristo. Olha só, que lá na escritura eu li que ele estava dizendo que a igreja tinha que ser chamada Igreja de Cristo. Não estava dizendo que era tomar sobre vós o nome de Cristo. Segunda driblada. Aí disseram, a igreja em 1830 foi chamada de a Igreja de Cristo. Aí fala ali, a igreja adotou uma resolução, fica mais bonito falar, né? Uma resolução em 1874 para mudar o nome da igreja para a Igreja dos Santos dos Últimos Dias, para distingui-la de outras denominações. Então eles explicam por que eles mudaram, e não foi uma revelação divina. Foi uma resolução ali entre os membros. Terceira driblada. E aí então, para ficar bonito, 1838, o Senhor Jesus Cristo revelou a Joseph Smith que o nome da igreja deveria ser a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Olha que bonito. Quarta driblada, porque o restante era ali, a igreja, os membros conversando, resolução aqui e tal. Mas essa última, que é a oficial, o Senhor Jesus Cristo revelou. E eles continuam. Desde o primeiro ano da fundação da igreja, críticos e outras pessoas têm procurado chamar a igreja e seus seguidores por outros nomes. Olha só, nem quis citar que são chamados de Mormons. Agora eu não acho que era críticos. Eu acho que era muito mais fácil chamar a igreja de Mormon do que chamar a Igreja de Cristo. Quem são esses? Igreja de Cristo? Aquele do Joseph Smith, que tem um livro de Mormon. Todo mundo chama os católicos pelo nome completo? Sei lá, tem um nome completo, né? Não, chama de católico. Todo mundo me chama pelo meu nome completo? Não, me chama de Ozzy. São meus críticos? O pessoal quer me ofender? Não. Então, claramente, o nome Mormon não é uma ofensa. Mas a igreja faz parecer que sim. E eles continuam ali no site da igreja. Falaram, que os críticos têm procurado chamar a igreja por outros nomes, e eles dizem, é um trabalho árduo desfazer quase 189 anos de história, cultura e prática. Mas com Deus o impossível é possível. Como o presidente Nelson deixou claro em agosto de 2018, temos um trabalho pela frente para nos colocarmos em harmonia com a vontade de Deus. Então isso daí não é uma coisa qualquer, é uma revelação de Deus, é a vontade de Deus que eles parem de ser chamados de Mormons e sejam chamados de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E como eles alegam, eles têm Deus do lado deles, porque Deus vai fazer isso que parece impossível ser possível. Eu quero ver se daqui 20 anos eles ainda estiverem sendo chamados de Mormons, se no caso Deus mudou de ideia, se Deus está levando um tempinho a mais, ou se isso aí não era uma revelação de Deus. Eu não duvidaria que até o livro de Mormon acabasse mudando de nome para facilitar
essa manobra aí. Bom, eu tô dando mais uma conferidinha só para terminar esse assunto, e eu encontrei algumas informações no site Fair LDS, que inclusive está conectado com esse assunto aqui, né? Antes, quando a gente começou esse canal, eles se chamavam Fair Mormon, né? E depois que eu verifiquei, cara, eles mudaram o nome, agora é Fair LDS. Então eles são um grupo apologético que tentam defender a igreja, coletando dados, tentando fazer estudos para fazer uma defesa melhor. O que eles dizem, eles falam, os críticos reclamam que o nome da igreja mudou e que não tinha o nome de Cristo e tal. Né? Eles dizem assim, o nome da igreja só mudou por revelação uma vez. E essa vez foi descrita em Doutrina e Convênios 115:3, onde Deus determina o nome usado atualmente, na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eles dizem que as outras vezes que o nome da igreja mudou não foi através de revelação divina. Bom, Joseph Smith era o profeta da igreja, e cara, o que o profeta fala é revelação divina. E talvez seja bem conveniente, como teve uma mudança posterior, que a mudança anterior de 1874 não seja registrada como uma revelação. Então eu, Ozzy, não aceito esse argumento como plausível, não. É bem conveniente que as outras não sejam registradas como revelação, e quando a gente fala sobre um profeta de Deus, o que a gente aprende é que a palavra do profeta é escritura. O profeta sempre guia o povo de Deus à verdade, senão Deus vai tirar ele daquele cargo. Então, tentar alegar que as outras mudanças, principalmente a mudança em que retira o nome de Cristo do nome, não foi por revelação, só vai me provar então que Joseph Smith era um profeta falso. Deem uma analisada nessas informações, tirem a conclusão de vocês. A gente vai ficando por aqui com esse episódio e até a próxima.